André Mendonça, ministro do Supremo, reagiu à decisão de Ricardo Lewandowski. Mais cedo, Lewandowski havia suspendido trechos da lei das estatais e aberto caminho para a indicação de políticos em empresas públicas. A ação do PCdoB, partido aliado a Lula, estava em julgamento na corte e a votação havia sido interrompida por um pedido de vista de Mendonça. Horas depois da decisão liminar de Lewandowski, André Mendonça devolveu o julgamento para o plenário da corte. Agora, caberá a Rosa Weber pautar a ação. Ana, a situação, o clima está tenso no STF, né? O ministro Ricardo Lewandowski atropelou o pedido de vista do ministro André Mendonça e decidiu dar uma liminar, liberando, então, a nomeação de cargos públicos na lei das estatais. E o André Mendonça, então, disse, agora volta o processo para plenário e agora está nas mãos de Rosa Weber decidir colocar esse assunto em pauta. É o império dos homens, né? Mais uma vez, ministros atropelando ministros, ministros que não respeitam a própria jurisprudência, né, do tribunal. Vimos isso ao longo aí dos últimos 2 anos. Ministros que não respeitam a Constituição. E a gente tem que falar ministros, né? Porque juízes eles não são. Juízes são aqui os juízes, os justices da Suprema Corte Americana. Agora, era o mínimo, né, que o ministro André Mendonça poderia fazer. Nós acompanhamos, o Brasil acompanhou de uma maneira muito atenta a sabatina do André Mendonça no Senado, e eu me lembro muito bem ele dizendo que ele respeitaria as jurisprudências, a Constituição, que ele faria o que fosse possível para deixar tudo muito mais simples e mais claro para a população. E nós sabemos também que aquela sabatina do Senado para as indicações ao STF é um chá das 5, né? Ontem conversamos aqui com o senador Plínio, eu até perguntei ao senador se um dia nós veríamos uma sabatina séria no Senado. Alguém precisa parar esse descontrole jurídico do STF. Se vai ser de dentro para fora, se vai ser através do Senado. Rodrigo Pacheco pode esquecer, já vimos que ele não vai pautar absolutamente em nenhum momento os processos de impeachment que o Brasil espera que sejam pautados, esses processos desses ministros, que cometam inconstitucionalidades na Corte Suprema do Brasil. Então, nós precisamos, muita gente falar, mas o André Mendonça está sozinho, o Nunes Marques, são apenas 2 ali, né, no meio daquela turma totalmente aparelhada pelo PT /PSDB /MDB, né? E alguma coisa tem que ser feito por né? O fato de ter sido agora empurrado para o plenário, eu acredito que depois desse despertar político do Brasil, uma sessão dessa, o brasileiro vai parar tudo como Copa do Mundo e vai assistir, porque o brasileiro agora resolveu tomar as rédeas de entender a política quando, né, Fernão, Augusto, que cobrem política há tanto tempo, quando imaginaríamos que o brasileiro comum estaria comentando, né, no bar da esquina, nome de ministros do STF, de comissões? Você acompanhou a votação no plenário do Senado? Enfim, esse despertar é importante e agora nós temos que acompanhar o desfecho, né, porque é um desfecho importante, porque afeta não apenas o BNDES, né, com o mercadante, mas aí uma gama de centenas de penduricalhos por todo o país. E pelas redes sociais, houve várias críticas de políticos ao ministro Lewandowski. O senador Rogério Marinho escreveu: a decisão judicial se cumpre, mas é lamentável que um ministro do STF possa suspender lei aprovada pelo Congresso. É um golpe na meritocracia. O senador Sérgio Moro disse, abre aspas, o STF vai decidir se as estatais pertencem ao povo ou ao PT. Já o senador Hamilton Mourão se manifestou, aspas, a civilização ocidental baseia-se, entre outros valores, no primado da lei. Aqui isso não existe, pois a caneta de um ministro do STF é suficiente para acabar com a lei. Lei das estatais? Já era. Está aberta a temporada do compadrio total.
A mensagem do deputado Felipe Barros foi a seguinte: antes de se aposentar, Lewandowski está passando a boiada. Silvio Navarro, outra questão é por que a pressa em passar, em flexibilizar a lei das estatais? Tem muito interesse em jogo, né? Muita gente na fila para ser indicado. Pois é. Agora, olha só, Paula, o ministro Ricardo Lewandowski, ele rasgou toda e qualquer fantasia, se é que ainda existia, né? Ele sabe que ele vai embora agora em maio, então ele perdeu o pudor de dar qualquer canetada para agradecer, né? Algo que ainda restasse a agradecer ao presidente Lula e a todo o PT. Ele chegou em 2006 à Suprema Corte no momento em que o governo Lula vivia a sua maior turbulência até então, que era ainda o efeito do mensalão descoberto e revelado no ano anterior. Ele foi o revisor da ação penal 470, a ação do mensalão, e o papel dele já naquele julgamento, em 2012, muito tempo depois, foi justamente tentar atenuar a pena dos políticos que foram parar atrás das grades. Porque se você for retomar tudo que aconteceu com as pessoas denunciadas e condenadas pelo STF, você vai ver que quem cumpriu pena pesada, além do operador do mensalão, do Marcos Valério, todo mundo se lembra quem era, foram banqueiros, foram um ou outro publicitário que era associado ao Marcos Valério, mas os políticos ficaram muito pouco tempo, justamente porque Ricardo Lewandowski atenuou a pena. Ricardo Lewandowski talvez só tenha algum ressentimento por ter passado pela presidência da Corte entre 2014 e 2016, justamente no momento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então foi ele que presidiu a sessão derradeira do impeachment, mas ainda assim deu um jeitinho naquela sessão, sentado ao lado ali, cadeira contígua com Renan Calheiros, que era o presidente do Senado, de deixar a Dilma Rousseff concorrer na próxima eleição. Ela não foi tornada inelegível, algo que faz parte da lei do impeachment, está escrito, é lei. Então ele conseguiu naquele momento até rasgar de alguma forma a lei para beneficiar o PT. E recentemente, como eu disse, ele perdeu todo o pudor, foi visto sentado ao lado do MST. Acredito que nós vamos falar também sobre Sem Terra nesse programa, como já falamos nos programas ao longo da nossa semana, a volta do pesadelo da invasão de propriedades no Brasil. Pois é, ele estava lá sentado ao lado desse movimento, que tem todas as qualificações de movimento terrorista, né? Mas ele não tem mais pudor, Paulo. Então, na hora de ir embora, ele vai lá e faz o serviço. Sobre a lei das estatais, só queria fazer um comentário rápido aqui, Paulo, que é o seguinte: muita gente diz que, mas foi o projeto Mercadante, foi a emenda Mercadante, foi para beneficiar o Mercadante. O Mercadante passou. Deixa lá o Mercadante à frente do BNDES, a gente sabe para que ele foi colocado naquela cadeira, mas nós estamos falando de 600 pessoas que são beneficiadas com esse tipo de decisão. A lei das estatais de 2016, ela é um legado da Lava Jato, justamente para blindar bancos públicos e empresas estatais da interferência, da ingerência político-partidária, dos interesses políticos. Então ela foi desfigurada e agora o Ricardo Lewandowski assina embaixo e diz o seguinte: não, esqueçam a Lava Jato. Voltamos aqui ao primeiro tópico do nosso programa. Esqueçam. A partir de agora, político pode sim comandar. Nós estamos falando de 600 pessoas. Até peguei um número aqui, ó. 317 em cargos de conselho de administração. 272 em diretorias. Campeões, Caixa Econômica. Todo mundo se lembra do GEDEL, não lembra? Banco do Brasil, Docas, CBTU, que é trens urbanos, Banco do Nordeste e Codevasf, né, que é a região do Rio São Francisco, do Vale de São Francisco e do Parnaíba. Olha, é uma farra que vem aí pela frente. Ricardo Lewandowski se despede ao seu melhor estilo. Se der, talvez o Augusto possa relembrar, vale sempre a pena, por que e como ele chegou lá por indicação de uma ex-primeira-dama. Fernão, a manifestação do senador Hamilton Mourão foi bastante contundente, né? Ele diz o seguinte: a caneta de um ministro do STF é suficiente para acabar com a lei. Lei das estatais já era. Está aberta a temporada do compadrio total. É isso aí, gente. A principal vantagem que a esquerda leva sobre a não esquerda é a precisão com que ela localiza aquilo que interessa, aquilo que realmente muda as coisas. Então, com 100 e tantos anos de treino que eles têm desde o golpe
bolchevista até o golpe bolivariano, né, eles concluíram tranquilamente sobre o Brasil que você precisa 2 pessoas para tomar o poder no Brasil. Né? Uma, na verdade, 7, se você for fazer uma conta um pouco mais honesta. 6 do Supremo Tribunal, que agora não precisa mais, porque com um suficientemente atrevido, os outros se encolhem e basta ele. Né? E o outro é você pôr um cara na presidência do Senado, né, que anula toda a eleição dos 513 deputados e 81 senadores votados pelos 150 milhões de eleitores brasileiros, né, porque ele simplesmente trava o processo, não deixa nem entrar nem sair nada que não interesse a máfia que está no poder. E a não esquerda fica discutindo infinitamente os efeitos, as consequências dessa fraqueza e dessa precisão com que eles atacam objetivamente a questão da tomada do poder, né, como eles repetem a toda hora. Né. E a direita não vai nesse ponto. Quer dizer, o que muda para o bem? Né? O que transforma esse processo de seleção negativa, que é a política brasileira, onde só passa o pior, né, num processo de seleção positiva? Né? É você entender que representação é um conceito hierárquico. Né? Não é um conceito vago, é um conceito hierárquico. Se o representado não mandar no representante, não existe representação. Né? Porque se ele puder trair impunemente o seu representado, ele trairá. Né? Isso é da natureza humana. Né? Então, o que o Brasil tem que fazer para inverter essa situação? Né? É isso, você tem que dar ao eleitor a propriedade do mandato antes, durante e depois da eleição, principalmente depois da eleição. Né? Porque se o cara trair a sua representação e começar a votar contra você, você vai lá e tira ele. Né? Isso é um dado que todo ser humano conhece. Né? Você suporta todas as agruras que estão incluídas no ato de trabalhar, porque você trabalha para quem tem o poder de te demitir. Né? Se o cara tem o poder de te demitir, ele tem o poder de você está fora, você não come mais, né? Você não pode mais alimentar a sua família. Então, para este cara e para a regra que ele impõe, é que você trabalha. Né? O brasileiro tem que conquistar o poder de demitir os seus representantes eleitos. Isso, e apenas isso, inverte o jogo. Não existe exemplo histórico de outro processo que tenha produzido milagre. Né? Você tem N revoluções aí que são explosões de raiva e de frustração por não conseguir isso por outros meios, como é a Revolução Francesa e daí para baixo todas, né? Menos a americana, que realmente pôs o povo no poder, e não no primeiro momento, só no segundo, na reforma que eles fizeram do seu processo político, na virada do século XIX para o XX, copiando o esquema suíço, que inclui essas ferramentas, né? O recall, né? O poder de fazer leis por iniciativa popular, que o Congresso não pode desvirtuar, ele tem que aceitar a lei como você aprova ela, né? O poder de fazer referendo das leis sacanas que o Congresso faz para derrubá-las, né? E o poder de dizer quais juízes continuam juízes a cada 4 anos, porque senão todas as reformas que você fizer, o judiciário desfaz, como nós estamos aqui falando desde o começo do programa a respeito da Lava Jato. Nem a Lava Jato, que foi uma coisa daquela proporção e com aquela radicalidade, dura meia hora, porque o judiciário vai lá e desmancha. Então é isso, gente. Tudo isso depende dessa viradinha lá embaixo. Se você tiver o poder de demitir esses caras, eles passam a trabalhar para você. Enquanto você não tiver esse poder, ele não vai trabalhar para você. Ele vai explorar você
até o teu osso, entendeu? O resto é tudo conversa para tapear. O artigo 1º da Constituição, né, a gente vive repetindo aqui. Todo o poder emana do povo que o exerce diretamente ou por representantes eleitos. Os representantes não são eleitos, eles não têm o menor controle, como o Fernão está provando aqui. E o Supremo Tribunal Federal não é sequer eleito, porque os representantes do povo que não representam o povo, eles endossam a escolha do presidente da República, que com frequência nomeia alguém que lhe prestou favores ou fez alguma gentileza e tal. Foi o caso, no caso do Lewandowski, como lembrou o Silvio, foi um pouco pior. O Lewandowski foi indicado porque na época em que surgiu a vaga, né, o Lula não tinha ninguém em mente, o Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça, também não tinha nenhum nome no bolso, e a mulher do Lula, a primeira-dama, Marisa Letícia, era vizinha da mãe de um professor, aí não sei de que faculdade, não era importante, aí, não era nenhuma São Francisco, não. Ela dizia que o filho era muito inteligente e era professor. E a Marisa Letícia passou essa informação e esse nome, e o nome do filho, para o Lula, Ricardo Lewandowski. Acabou ganhando uma toga de presente. E não para de agradecer também, como lembrou o Silvio, ao Lula. Toda decisão que ele toma é vista com atenção, um agradecimento ao empregador, ao Lula. Ele não para de fazer isso. É o cara que tem poder de demiti-lo. O cara que tem... Exatamente. Então é o seguinte, ele, por exemplo, no julgamento do Mensalão, veio o parecer do relator, ele já estava com a revisão pronta, ele disse que não tinha lido, e estava com o documento pronto. Então ele nem camufla, né, as demonstrações de gratidão, que ele não para aí de endereçar ao Lula. E agora, mais uma, e ao PT. Ele fatiou o impeachment, e o argumento da Dilma, e o argumento dele foi maravilhoso, um professor, né? Disse, olha, se ela não mantiver os direitos políticos, ela não consegue emprego de merendeira. Tá certo, na avaliação tá certo. Agora, foi por isso que deixaram a Dilma ser candidata para ser desmoralizada pelo eleitorado mineiro e pelo próprio PT, que não a nomeia para nada, mandaram para a China, para envergonhar o Brasil lá no Banco dos BRICS, na presidência. Ela vai ser afastada pelos representantes dos outros países, encostada ali e vida que segue. Pois bem, o Supremo, com a tal decisão monocrática, permite isso. O Fernando estava lembrando, um homem toma uma decisão, os outros ficam em silêncio ou fingem que pretendem contestar, agora não fazem um discurso que seja lembrada por uma única frase inteligente para lembrar, né, para honrar a figura que costuma interferir na história do lutador solitário. Tem que ter um ministro falando, isso não pode, isso é ilegal, não se pode prender alguém arbitrariamente. Eles não falam nada. E a gente pega os motivos, como eu dizia, da indicação. O Alexandre de Moraes foi indicado porque agiu com discrição na averiguação do caso do hackeamento lá do telefone da primeira-dama, do celular da primeira-dama Marcela Temer. O Joaquim Barbosa, o Lula escolheu porque era negro e professor de direito. O Joaquim Barbosa ouviu tantas vezes o Lula falar, nomeei o primeiro negro, então falou assim, eu fui nomeado por isso. Então é isso aí, a mulher devia falar, olha, o cara não reconhece que você é inteligente só pela cor da pele. O Joaquim acabou ficando bravo com o Lula e por isso não o apoiou no julgamento do Mensalão. Agora, esses são os critérios num país que já teve um Sobral Pinto. Sobral Pinto apoiou uma causa justa do Juscelino Kubitschek,
né? E só apoiou. O Juscelino, depois de assumir a presidência, o convidou para assumir uma vaga no Supremo. Ele disse, olha, prefiro que não, porque vão achar que o senhor está me fazendo um favor. Como diz a tese de doutorado do ministro Alexandre de Moraes, né, ironicamente, nenhum ministro pode ser nomeado por ter prestado favores ao presidente. E ele chegou lá por ter prestado um favor ao presidente Temer. Isso é o Brasil. Bom, e logo mais, aqui no programa Oeste Sem Filtro, nós vamos conversar com o deputado Marcel Van Hatten para comentar essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski de flexibilizar a lei das estatais. Para arrematar, diga lá, Silvio. Ô, Paula, bem rapidamente, porque o Augusto citava essa história, eu acho que ele tem que contar ela todas as vezes, pelo menos até maio, quando o Ricardo Lewandowski, enfim, vai deixar o Supremo Tribunal Federal e as manchetes da velha imprensa, é a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Augusto Nunes. Paula, para arrematar de verdade, em que país um ministro da Suprema Corte, aliás, os brasileiros, os eleitores brasileiros, eles deveriam se lembrar, porque não lembram, em quem votou para deputado federal, e não em conhecer o nome dos 11 ministros da Corte Suprema. Fosse um país sério, né, eles só se manifestariam nos autos e teriam notório saber. Mas, Paula, em que país um ministro do Supremo aparece, se deixa fotografar ao lado do MST num momento em que o brasileiro revive o pesadelo da invasão de terra? Talvez um raro país aqui em que a cerca não é respeitada, apesar da Constituição deixar isso explícito, né? Em que país o ministro do Supremo se deixa fotografar ao lado do MST na saída do Supremo? De saída.